Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E vamos estar meditando um pouquinho mais sobre assuntos referentes a nós como pessoas e com isso buscarmos crescer um pouquinho. E como tenho colocado, são assuntos não polêmicos, mas que precisa realmente de uma reflexão maior de nós para conosco, né? Para que nós possamos entender e nos aprofundar um pouquinho mais sobre a vida, sobre as condições que cada um de nós, independente de local, de criação, temos na nossa essência. E se você não nos segue ainda, siga-nos e compartilhe com outras pessoas também. E a frase que nós temos para essa noite, ela é bem profunda. Por que eu digo isso? Porque se trata de nós como pessoa. E como a maioria dos assuntos que nós temos colocado, mas essa ela vai bem mais direcionada a nós mesmos. Então, precisamos realmente sermos sinceros conosco para entendermos o assunto de hoje e realmente assimilarmos aquilo que cada um de nós é. E a frase diz assim: se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba. Então, como está escrito aqui, se eu odeio alguém, por que eu odeio? É porque, na verdade, eu estou vendo naquela pessoa erros que são meus também. E isso é difícil de nós admitirmos. Porque, na verdade, uma das coisas mais difíceis que tem na vida é nós assumirmos os nossos próprios erros. E quando fala dessa questão aqui, que aquilo que eu odeio na outra pessoa é o que eu tenho em mim, muitas das vezes nós não queremos aceitar, porque não é o que nós vemos. Então, por exemplo, é muito difícil eu olhar para mim mesmo e ser sincero comigo mesmo e admitir os meus erros. Essa é a maior dificuldade que cada um de nós tem. Mas é tão fácil nós olharmos para outra pessoa, para o nosso próximo, e apontar os erros daquela pessoa. Então, quando eu me deparo com essa frase que diz que os erros que eu aponto no meu próximo são os próprios que eu tenho, é difícil de aceitar. Só que nós precisamos entender uma coisa, que de todas as lutas que nós travamos, seja contra todo tipo de situação, ou todo tipo de inimigo que nós travamos as nossas lutas, nossas batalhas, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Por que nós somos o nosso pior inimigo? Começando do princípio que eu não aceito que estou errado. Poucas pessoas conseguem chegar a esse nível de realmente reconhecer os seus erros, de admitir os seus erros. Então, por isso nós somos o nosso pior inimigo. E a partir do momento que eu não assumo os meus erros, não tem como eu consertá-los, não tem como eu superá-los. Porque só a partir do momento que eu assumo o meu erro é que eu vou conseguir vencer. Então, por isso que nós temos que entender que de tudo que nós enfrentamos, nós somos o nosso pior inimigo. E por quê? Não podemos fugir de nós mesmos. Podemos nos esconder, no sentido que nós, na verdade, nós escondemos os nossos defeitos, muitas das vezes de nós mesmos. Escondemos das pessoas, escondemos de nós mesmos. E como que nós fazemos isso? É apontando o nosso próximo. Porque no nosso inconsciente é como se, enquanto eu estou apontando o erro do meu próximo, eu não estou vendo os meus. Então, essa é uma questão bem séria, que nós precisamos entender que a nossa maior batalha é contra nós mesmos. E
como é difícil nós assumirmos nossos próprios erros. Porque a partir do momento que eu assumo meus próprios erros, eu tenho que entrar na grande batalha contra mim mesmo. E eu não quero isso. Porque realmente não é algo fácil de se enfrentar a si próprio. A partir do momento que você tem que assumir, não somente diante das pessoas, mas principalmente diante de você mesmo, você olhar no espelho e dizer, não, eu tenho esses erros e eu preciso consertar. Então, isso não é uma coisa nada fácil. Se fosse fácil, todas as pessoas fariam isso. Porque quem é que não quer estar bem? Quem é que não quer viver uma vida boa, uma vida de vitória? Mas muitas das vezes nós não vencemos as nossas grandes batalhas porque não conseguimos vencer a nós mesmos. Então, é isso que nos trava muitas vezes e nos impede de continuarmos sendo vitoriosos na nossa vida. Então, somente há uma forma de nós curarmos a nós mesmos, é nos enfrentarmos e realmente reconhecermos aqueles erros que nós temos e começar a trabalhar em nós esses erros. Não existe outra forma. Agora, como eu sempre digo, não é fácil fazer isso. Não é nada fácil você admitir os seus erros. E nós, assim como nós não gostamos que ninguém chegue para nós e fale dos nossos erros, nós mesmos não admitimos. Então, por isso que muitas das vezes nós ficamos guerreando as nossas batalhas e não há vitórias. Porque em nós mesmos nós não conseguimos vencer. Então, essa é uma questão que é difícil de nós enfrentarmos. Por isso que nós apontamos o nosso próximo. E a palavra que eu tenho para essa noite estará em Mateus 7:3, que diz assim, ó: E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou que dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, esse versículo está bem falando o que nós estamos comentando aqui. Nós apontamos o nosso próximo. Muitas vezes com vários defeitos, com vários erros, mas nós não olhamos para nós mesmos e aí apontamos o nosso próximo. E não é fazendo assim que nós vamos nos curar. Nós vamos nos enganar, nós vamos nos esconder de nós mesmos. Porque, queira ou não, todos nós temos nossos defeitos. Uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos sermos curados, precisamos sermos libertos de nós mesmos. De tantas coisas que nos aprisionam, que nos prendem, que nos impedem de crescer. Agora, a grande dificuldade é eu conseguir olhar para mim mesmo, em vez de olhar para o meu próximo, e ver em mim os meus defeitos e assumir. E só assim eu vou conseguir começar a trabalhar esses defeitos. Na teoria parece muito fácil isso, mas na prática não é nada fácil. Porque basta você ver os teus defeitos, que na maioria das vezes nós não queremos assumir. Nós olhamos os defeitos de todas as pessoas, mas os nossos, como é difícil de nós assumir. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo. E obrigado por você ter ficado até aqui.